Salve Maria! Hoje, dia 2 de dezembro de 2020, da primeira semana do Advento, e o Evangelho hoje encontra-se em São Mateus, no capítulo 15, nos versículos do 29 ao 37. Do Evangelho segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi para as margens do mar da Galileia, subiu a montanha e sentou-se. Numerosas multidões aproximaram-se dele, levando consigo coxos, aleijados, cegos, mudos e muitos outros doentes. Então os colocaram aos pés de Jesus, e ele os curou. O povo ficou admirado quando viu os mudos falando, os aleijados sendo curados, os coxos andando e os cegos enxergando. E glorificaram o Deus de Israel. Jesus chamou seus discípulos e disse: Tenho compaixão da multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e nada tem para comer. Não quero mandá-los embora com fome, para que não desmaiem pelo caminho. Os discípulos disseram: Onde vamos buscar neste deserto tantos pães para saciar tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7 e alguns peixinhos. E Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e os peixes, deu graças, partiu-os e os dava aos discípulos, e os discípulos às multidões. Todos comeram e ficaram satisfeitos. Encheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, nos deparamos, e podemos dividir em 2 partes, esta perícope de hoje. Primeiro, Jesus que está às margens do mar da Galileia, que sobe a montanha para ensinar ao povo. Está pregando, está anunciando a boa nova, mas acima de tudo, Jesus estava curando coxos, aleijados, cegos, e as pessoas ficavam maravilhadas ao ouvirem Jesus, mas acima de tudo, ao perceber que ele falava do coração. E então a sua palavra estava cheia de uma carga, de uma força, de uma espiritualidade. Jesus saiu de junto do Pai e do Espírito, e movido, por ser ele filho de Deus, ser a segunda pessoa da Santíssima Trindade, ele tocava na profundidade do coração das pessoas, e elas sentiam esta presença, ficavam maravilhados. Este tempo do Advento nos ajuda a nos preparar para este encontro com Jesus. Ele cura, ele liberta, ele restaura. Ele nos dá vida nova. Todos nós somos chamados a esta experiência. E então o Advento é a preparação para quê? Para o Natal. Natal que Jesus vem nascer. Mas nascer onde? Num coração de pedra? Num coração ressequido? Num coração cheio de espinhos? Ou num coração, como diz a segunda parte do Evangelho de hoje, num coração que tem compaixão? Este é o sentimento de Jesus por esta multidão. Já tinha 3 dias que o acompanhavam e Jesus preocupado. Essa é a missão do pastor, que se preocupa com seu rebanho, com as suas ovelhas, que está bem quando os seus estão bem. Que não se preocupa em esbanjar com tantas realidades fúteis da vida, mas que se serve, das coisas para quê? Para estar bem, mas acima de tudo, para levar o reino de Deus adiante. Não precisamos ostentar. Podemos utilizar tudo porque nosso Senhor nos deu de forma honesta, mas é necessário viver, e pensar no próximo. E Natal é este tempo de lembrar do outro. Mas aí as pessoas pensam que o Natal, só no Natal é que a gente se compadece da dor do outro. Não. O Natal deveria ser todo dia. Porque Cristo, ao nascer no nosso coração, transforma a nossa vida. E então nós precisamos nos deixar moldar por Cristo, para que tenhamos o mesmo sentimento dele, um sentimento de compaixão. Quando nós nos compadecemos, nós sentimos a dor do outro.
E então é este o desejo de Cristo para todos nós. Que sejamos capazes de sentir a dor do outro, mas não ficar somente neste sentimento. Partir para a ação. Sermos capazes de ajudar o próximo com aquilo que a gente tem. Porque tem gente que diz, eu só vou ajudar o próximo se eu ganhar na loteria, se eu ganhar na Mega Sena, se eu ganhar no Caju. Não, não precisa ganhar em nada. Cada um tem algo para ofertar ao outro. Às vezes é emprestar o ouvido, às vezes é a palavra, às vezes um conselho, ou até mesmo uma advertência. Né? O chamar a atenção do outro é ter compaixão, é ajudar, é fazer com que o outro perceba um caminho a ser seguido. E quantas pessoas nós encontramos que estão perdidas neste mundo. Então, caríssimos, peçamos a nosso Senhor que a cada dia Ele nos dê a graça e a força do Espírito Santo para sermos fortes nos propósitos, para que vivenciemos este período do advento com fé e esperança e que Jesus possa transformar o nosso viver, para que tenhamos sempre compaixão dos mais necessitados. Que assim seja. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.